Há um momento na vida de todo guerreiro em que o mundo fica mudo. Nenhum conselho ajuda, nenhuma voz conforta, e o único som que resta é o da própria respiração. É nesse instante, quando o barulho de fora morre, que o verdadeiro combate começa. Não contra inimigos, mas contra as vozes que moram dentro. As vozes que dizem: você falhou, você devia ter feito diferente, você não vai aguentar. O silêncio pesa mais que o aço, porque nele não há onde se esconder. Se você já sentiu esse peso, o de olhar para dentro e não gostar do que vê, então este vídeo é para você. Antes de continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta uma palavra: presente. Porque só quem tem coragem de estar presente de verdade vai entender o que vem a seguir. O silêncio é o território dos fortes. O homem comum foge dele, procurando ruído em telas, opiniões e distrações. Mas o guerreiro sabe, o silêncio é a forja onde a mente é purificada. Nas antigas escolas de espada, o aprendiz passava dias sem falar, ouvindo apenas o som da pedra amolando o fio. Era ali que ele descobria algo mais cortante que a lâmina: o próprio pensamento. A civilização moderna nos ensinou a temer o silêncio. Corremos para preencher cada segundo de vazio com informação, música, vozes, qualquer coisa que nos impeça de ouvir a verdade que ecoa por trás de tudo. Quem somos sem o barulho? É uma pergunta simples, mas poucos têm coragem de respondê-la. Porque quando o mundo cala, o espelho se acende. Pense nos monges do deserto, nos samurais em meditação, nos generais que esperam a aurora antes da batalha. Todos têm algo em comum. Antes de agir, eles escutam, não o conselho dos outros, mas o som do próprio sangue. É ali que o instinto encontra a razão, e o homem comum se torna guerreiro. O silêncio é brutal, mas justo. Ele não elogia nem condena. Ele apenas mostra o que ainda pesa, o que precisa ser deixado para trás. É por isso que muitos desistem dele, porque o silêncio não consola, ele revela. E o que ele revela às vezes dói. Mas e se for justamente essa dor o início da liberdade? E se o que chamamos de solidão for apenas a ausência de máscaras? Quando tudo cala, talvez não reste o vazio. Talvez reste apenas você, limpo de ruído, nu de desculpas, pronto para começar de novo. A pergunta é: quando o barulho acabar, você vai suportar o som do próprio coração? A culpa é uma armadura que não protege. Pesa, enferruja e ainda corta quem a veste. Durante séculos ensinaram-nos que sentir culpa era sinal de virtude, como se carregar o peso do passado fosse prova de consciência. Mas e se for o contrário? E se a culpa for apenas uma forma sofisticada de covardia? Um modo de olhar para trás sem ter de agir agora? Todo guerreiro que desperta precisa encarar o mesmo inimigo, o arrependimento. Ele surge à noite com a voz mansa, perguntando: por que fiz aquilo? E se eu tivesse tentado mais? Mas essas perguntas não buscam verdade, buscam punição. E o homem que se pune eternamente nunca aprende, apenas sangra em silêncio. Na psicologia moderna, culpa é energia parada. O cérebro a trata como dívida, e o corpo reage como se ainda estivesse devendo algo. Por isso o peito aperta, o sono foge, e a mente repete a cena 1000 vezes tentando reescrever o passado. É a mesma lógica de um prisioneiro que decora as grades da cela. A culpa nos dá a ilusão de controle sobre o que já acabou. Os antigos entendiam isso melhor do que nós. Entre os espartanos, errar era vergonha momentânea, permanecer no erro, desonra eterna. Por isso, o pedido de perdão não era verbal, era físico. O guerreiro consertava com ação, não com lágrimas. Em tribos africanas, o culpado era colocado no centro da aldeia para ouvir, por horas, tudo de bom que já havia feito. Era lembrado de quem realmente era, até o peso cair. Eles sabiam, o homem não melhora se for esmagado. Melhora quando se lembra do seu valor. Quantas vezes você se castigou por algo que não pode mudar? Quantas vezes repetiu a história até sentir nojo de si mesmo, como se reviver o erro fosse limpá-lo? Mas culpa não limpa, mancha.
Só a responsabilidade purifica porque age. A culpa é estática, a responsabilidade dinâmica. Perdoar a si mesmo não é esquecer o que fez. É aceitar que o erro foi parte da sua forja. A espada não pede desculpas à pedra por tê-la riscado. Ela entende que o atrito é o preço do fio. Da mesma forma, o homem que se quer afiado deve permitir que o passado o lapide, não o enferruje. Então faça uma pausa. Pense naquilo que ainda te prende. Será que é arrependimento ou apego ao sofrimento? O medo é um escultor invisível. Ele molda a nossa vida sem nunca tocar em nós. O que ele toca é a mente, e a mente obedece. Desde que o homem aprendeu a imaginar o amanhã, ele aprendeu também a temê-lo. E assim, a imaginação, que deveria ser uma ferramenta de criação, tornou-se uma fábrica de catástrofes. A neurociência diz que o cérebro reage ao medo imaginado quase do mesmo modo que ao perigo real. A amígdala, o alarme do corpo, não distingue a espada no campo da batalha da espada, que só existe no pensamento. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas de lutar, mesmo sem nunca terem entrado em guerra. Elas estão travadas no ensaio infinito daquilo que talvez nunca aconteça. O medo é o mestre das projeções. Ele faz o homem sofrer duas vezes, antes e depois do fato. O estoico Sêneca escreveu: "O homem sofre mais na imaginação do que na realidade." E ele tinha razão. Mas o que é mais curioso é que, em pequenas doses, o medo também é um professor. Ele mostra onde ainda não há domínio. O guerreiro não busca eliminá-lo, ele o observa. Porque o medo não é o inimigo, é o mensageiro. Pense em um samurai diante do campo aberto, antes do combate. O coração dispara, o corpo treme. O medo não está dizendo fuja, está dizendo este momento importa. A diferença está em como o homem responde. O covarde tenta calar o medo. O guerreiro o escuta e, mesmo tremendo, avança. Na modernidade, o medo tomou novas formas. Medo de não ser aceito, de ser esquecido, de fracassar publicamente. É o mesmo instinto ancestral, apenas vestido de Wi-Fi e comparações. Mas o mecanismo é idêntico. Quantas oportunidades você já enterrou porque ouviu essa voz que dizia não está pronto? Quantos caminhos nunca começou, quantos amores nunca viveu, porque o medo parecia prudência? A verdade é que o medo é convincente. Ele fala a língua da lógica, usa argumentos racionais, cita exemplos. Mas há uma diferença entre cautela e covardia. Cautela observa o perigo e prepara o passo. Covardia observa o passo e multiplica o perigo. A coragem não é ausência de medo, é decisão em meio a ele. O general que entra na batalha tremendo e ainda assim dá o comando é mais valente do que aquele que nunca sentiu frio na espinha. O medo é fumaça. Quanto mais você tenta segurá-lo, mais ele te envolve. Mas se você caminha através dele, descobre que não há fogo algum. Então pergunte-se: quantos dos seus monstros são reais e quantos só vivem dentro de você? A natureza não consola, mas também não condena. Ela não premia o forte, nem protege o fraco. Ela apenas mostra o resultado. Uma árvore cresce ou cai, um rio transborda ou seca. Não há discursos, não há culpa, só consequência. E talvez seja por isso que os antigos chamavam a natureza de a primeira professora. O guerreiro que observa o mundo aprende uma lição que o homem moderno esqueceu. A vida não é justa, mas é exata. Cada escolha tem seu peso, cada omissão tem seu preço. E a justiça da natureza é essa, imparcial. Nós, porém, fomos treinados a pensar que sofrimento precisa de sentido, que dor exige culpado, que fracasso é punição. Mas e se dor for apenas parte do ciclo? E se o sofrimento não for castigo, mas lapidação? No Tao Te Ching, Lao Tse escreve que o rio vence a montanha porque é flexível. A água não luta contra o obstáculo, contorna, desgasta, transforma. É a força do que não resiste. Enquanto o homem comum amaldiçoa o obstáculo, o guerreiro o agradece. Ele entende que a resistência é o que o forma. Não há músculo sem peso, nem sabedoria sem atrito.
O problema é que vivemos tentando negociar com a vida. Queremos o crescimento sem o desconforto, o progresso sem o risco, o amor sem a perda. E quando o inevitável acontece, chamamos de injustiça. Mas a natureza nunca prometeu conforto. Prometeu apenas verdade. Um fogo não queima para punir. Ele queima porque é sua natureza. O inverno não vem para castigar, mas para preparar o solo. Da mesma forma, as provações não chegam para destruir o guerreiro, mas para testá-lo. E o teste não tem intenção moral, apenas revela o que está pronto e o que ainda não está. Pense nos monges que treinam sob o sol ou na chuva, ou nos marinheiros que aprendem a confiar nas ondas antes de confiar em si mesmos. Eles não buscam vencer a natureza, buscam imitá-la. A montanha não teme o vento, e o rio não teme a queda. Cada um cumpre seu papel com precisão e silêncio. E nós? Temos feito o mesmo? Ou passamos a vida reclamando daquilo que veio exatamente para nos fortalecer? Talvez a pergunta correta não seja por que isso aconteceu comigo, mas o que isso quer me mostrar. A natureza não responde em palavras, mas em sinais. A questão é, você ainda sabe escutar? O passado é um fantasma, o futuro é uma sombra. Só o presente corta. O guerreiro entende que a vida acontece no fio, no instante em que a decisão e a ação se encontram. O resto é ruído. A presença é sua verdadeira espada. Mas viver o presente não é esse slogan romântico que se repete em redes sociais. Estar presente é estar inteiro. É sentir o coração bater mesmo quando tudo em volta parece desabar. É ter a coragem de habitar o agora sem anestesia, sem fuga, sem distração. Nos templos zen, os monges limpam o chão em silêncio. Não é por higiene, é por foco. Cada movimento é meditação. Cada respiração é um golpe certeiro na dispersão. Eles entenderam algo que esquecemos. A mente não se acalma por ausência de barulho, mas por precisão de atenção. A presença é a arte de afiar o instante. É quando o pensamento e o corpo se alinham e o tempo parece desaparecer. Você já sentiu isso? Aqueles segundos em que o mundo parece parar e tudo faz sentido, seja em uma luta, uma corrida, um trabalho intenso, um abraço. Aquilo é a vida em seu estado puro. Mas o homem moderno raramente vive isso. Ele está sempre meio aqui e meio lá. Sempre entre o que foi e o que pode ser. Um espectador do próprio dia. Musashi chamava isso de o golpe único. O espadachim que pensa no segundo golpe já perdeu o primeiro. O mesmo vale para nós. Quem pensa demais no que virá, perde a força do agora. É por isso que a prática da presença é um treinamento tão duro. Ela exige disciplina, exige um retorno constante ao corpo e à respiração. A psicologia contemporânea chama isso de grounding, trazer-se de volta ao real. Sinta os pés no chão. Observe o ar entrando. Escute o que há à sua volta sem tentar interpretar. É simples, mas não é fácil, porque exige entrega, e é essa entrega que separa o guerreiro do sonhador. Estar presente é aceitar que este momento é o único que existe e que nele tudo o que você precisa já está disponível. A pergunta é: quanto da sua vida você realmente viveu e quanto apenas imaginou vivendo? Muitos confundem disciplina com prisão, mas a verdadeira disciplina é a forma mais alta de liberdade. Porque o indisciplinado é escravo dos próprios impulsos. Come quando sente vontade, dorme quando está cansado, desiste quando dói. O disciplinado, ao contrário, escolhe conscientemente o que o instinto tenta ditar. Ele não vive à mercê do corpo ou das emoções. Ele as comanda. O guerreiro não nasce forte. Ele se torna forte ao manter a promessa que fez a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Na Roma Antiga, os legionários treinavam marchando com peso duplo, lutando com armas mais pesadas do que as reais. Quando chegava a guerra, a vitória vinha quase como descanso. A preparação era o campo de batalha. Hoje, a guerra é outra. É contra a distração, a preguiça, o imediatismo. Mas a lógica é a mesma. Quem se prepara com peso, age com leveza. A disciplina
É o muro que protege o foco do caos. É acordar no mesmo horário, não porque alguém mandou, mas porque você decidiu ser confiável. É estudar quando o prazer chama, treinar quando o corpo resiste, calar quando a raiva pede voz. Cada ato desses é uma martelada no aço da alma. Mas cuidado, disciplina não é rigidez. O rígido quebra, o firme se adapta. O rio é disciplinado, segue o curso, contorna pedras, mas nunca deixa de correr. Assim também deve ser a mente. A disciplina sábia não é castigo, é coerência. É alinhar o que você diz, o que pensa e o que faz, até não haver mais diferença entre eles. Pense nos artistas que praticam escalas por horas, nos monges que repetem o mesmo gesto até se tornar oração, nos atletas que treinam no escuro quando ninguém aplaude. Esses são os verdadeiros mestres da liberdade, porque não precisam mais de motivação. O dever tornou-se natureza. A pergunta é: o que você tem feito quando ninguém está assistindo? Porque é nesse instante, e só nesse, que o verdadeiro guerreiro se revela. O mundo ensina a medir tudo: o dinheiro que você ganha, os likes que recebe, os prêmios que coleciona. Mas há uma força mais silenciosa e infinitamente mais poderosa que o guerreiro aprende cedo: agir sem esperar retorno. Não por indiferença, mas por pureza de intenção. O desapego do resultado é o que separa o homem que faz por glória do homem que faz por verdade. Em cada cultura, esse princípio tem um nome diferente. No Japão, chama-se Mushotoku, fazer sem desejar. Nos textos védicos da Índia, é Karma Yoga, agir sem apego aos frutos. No Ocidente, os estoicos diziam: a tarefa é tua, o resultado não. Todos apontam para o mesmo ponto. A paz não está em vencer, mas em agir corretamente, mesmo que ninguém veja. O guerreiro que luta pelo aplauso morre quando o aplauso cessa. O artesão que cria pela beleza, mesmo em segredo, jamais se esgota. Há algo divino no ato de fazer o que deve ser feito simplesmente porque precisa ser feito. Mas isso não é fácil no tempo em que vivemos. A sociedade mede valor por visibilidade. Você já notou como até a bondade virou espetáculo? Como o silêncio parece fracasso? Mas o guerreiro não joga esse jogo. Ele sabe que o mérito real não precisa de testemunha. Desapegar-se do resultado não significa desistir da excelência. Significa libertar-se da tirania da expectativa. Quando o resultado domina a mente, o erro vira tragédia e o sucesso, vício. Quando o foco está na ação, cada erro é aprendizado e cada vitória é apenas mais um passo. É assim que se constrói a calma dos grandes. O cirurgião que não treme diante do bisturi, o piloto que fala com serenidade em meio à tempestade, o artesão que repete o gesto 100 vezes até acertar, todos aprenderam a mesma lição. A perfeição está no processo, não no aplauso. Então pergunte-se: se ninguém jamais soubesse o que você faz, você continuaria fazendo? Há vitórias que ninguém vê, e são justamente as que mais importam. O mundo aplaude medalhas, mas ignora o guerreiro que vence a si mesmo antes de o sol nascer. Aquele que luta contra o desânimo, contra o vício do adiamento, contra o cansaço que sussurra: amanhã você tenta de novo. Essas batalhas não deixam cicatrizes visíveis, mas definem destinos. As provas internas são as mais silenciosas e as mais difíceis. Elas não têm plateia, troféu nem aplauso. Têm apenas a consciência como juiz. Quando você escolhe manter a palavra que deu a si mesmo, quando resiste ao impulso fácil, quando continua mesmo sem motivação, é ali que a alma se fortalece. Essas pequenas vitórias são invisíveis, mas constroem uma força que o mundo sente sem entender. No treinamento dos monges Shaolin, há um ensinamento simples. O corpo obedece, mas é a mente que se curva primeiro. Por isso eles treinam suportar o frio, a dor, a exaustão, não para provar resistência física, mas para educar o espírito a não fugir. É o mesmo princípio em toda a jornada humana. O corpo é só reflexo da mente. Quem domina o pensamento, domina a ação. A psicologia moderna chama isso de autoeficácia, a crença íntima de que você é capaz de lidar com o que vier.
E essa crença não nasce de frases motivacionais. Nasce da repetição de escolhas pequenas, consistentes, que acumulam respeito próprio. O guerreiro não confia em sorte. Confia em evidências. E as evidências são as marcas que ele coleciona dentro de si. Cada dia em que fez o que precisava, mesmo sem vontade, é uma cicatriz de honra. Por isso, quando tudo parece desabar e o mundo duvida de você, lembre-se das provas internas que já venceu. Lembre-se das manhãs em que se levantou mesmo sem esperança, das noites em que calou o grito e continuou. É ali, nesse silêncio íntimo, que a força verdadeira nasce. Mas há uma pergunta que ainda fica no ar. Se a batalha é invisível, como saber se você está realmente vencendo, ou apenas se acostumando à dor? Há um ponto na jornada em que o guerreiro percebe: ninguém virá salvá-lo. Nenhum mestre, amor ou aplauso pode caminhar por ele. A estrada se estreita, o barulho do mundo se apaga, e resta apenas o som dos próprios passos. É nesse trecho que muitos voltam atrás, não por falta de força, mas por medo da solidão. Mas o guerreiro aprende algo que o homem comum ainda teme admitir. A solidão não é ausência, é presença ampliada. Quando o ruído cessa, você começa a ouvir a si mesmo com nitidez, e essa clareza pode ser assustadora. Descobrir quem você realmente é, sem papéis, sem máscaras, sem plateia, é um ato de coragem. O homem moderno foge disso como quem foge da noite. Preenche cada instante com telas, conversas, distrações, mas é só no silêncio da própria companhia que se escuta a verdade que o mundo abafa. Grandes mentes entenderam isso cedo. Nietzsche caminhava sozinho pelos Alpes para pensar. Musashi viveu seus últimos anos em isolamento voluntário. Os monges do deserto trocavam cidades por cavernas, não por desprezo do mundo, mas por reverência à introspecção. Eles sabiam. A solidão é o laboratório da alma. Ser solitário não é estar abandonado, é aprender a ser inteiro. Aquele que teme ficar só vive mendigando companhia. Aquele que aprende o valor do silêncio torna-se companhia para si mesmo. É por isso que o guerreiro não busca multidão, busca harmonia. Ele prefere o som da própria respiração à gritaria dos que ainda não se encontraram. Mas há um perigo sutil: confundir solidão com isolamento. O isolamento fecha, a solidão desperta. Isolar-se é fugir, estar só é observar. O primeiro nasce do medo, o segundo da consciência. A diferença está em como você ocupa o espaço entre você e o mundo. Em um tempo onde todos gritam para serem notados, o silêncio é o ato mais subversivo que existe. Porque quem está em paz com a própria presença não precisa provar nada. E quando você chega a esse ponto, o olhar muda. O que antes era vazio, agora é plenitude. Então, quando a noite cair e você sentir o peso do silêncio, não fuja. Talvez não seja solidão. Talvez seja o início da sua verdadeira companhia. Chega um momento em que as batalhas externas já não importam. As vitórias passam, os títulos perdem brilho, os rostos se apagam. O guerreiro olha para trás e entende. Nada do que conquistou fora de si o tornou livre, apenas aquilo que conquistou por dentro. O legado real não é o que o mundo lembra, é o que o tempo não consegue apagar. Você pode passar a vida inteira tentando ser alguém, mas o guerreiro passa a vida desaprendendo tudo o que não é. Ele corta ilusões, uma a uma, até restar o essencial. E o essencial é simples: presença, disciplina e fogo. Presença para agir agora, disciplina para continuar quando o mundo dorme, e fogo para purificar o que ainda o prende. No final, a vida é uma forja. Alguns derretem, outros endurecem, poucos se tornam lâmina. E ser lâmina não é ser frio ou impiedoso, é ser preciso. É cortar o falso com clareza, sem raiva, sem piedade. O guerreiro não destrói o que é fraco, destrói o que é ilusório. Ele sabe que a compaixão não é suavidade, é lucidez. Nos campos antigos, quando um samurai via o reflexo da própria espada, fazia um voto silencioso: que eu nunca traia o fio. Não o fio da arma, o fio da verdade.
Trair o fio é mentir para si mesmo, fingir que já está pronto, que não há mais o que aprender. Mas o verdadeiro mestre permanece aprendiz até o fim. Um dia, o barulho cessará. Nenhum nome ecoará. Nenhum feito será lembrado. O que restará será a forma como você caminhou. Se foi com medo, o esquecimento será alívio. Se foi com presença, o silêncio será descanso. Por isso, o guerreiro não busca a eternidade, busca coerência. Viver de tal forma que, quando o silêncio voltar, ele o receba como um velho amigo. Sem culpa, sem medo. Apenas fogo, aço e serenidade. E talvez no fim de tudo a pergunta não seja quantas vezes venci, mas quantas vezes permaneci em pé, mesmo sem esperança, e ainda assim escolhi continuar. Porque é aí, nesse instante sem glória, sem público, sem certeza, que o guerreiro finalmente se torna o que sempre foi, a lâmina que atravessa a escuridão e o fogo que não se apaga. Com a licença dos doutores, Sr. Jerônimo, faz a política da gente, mas Sr. Jerônimo não é o povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar.